Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de cinemática escalar, a parte de MRU, e hoje eu trago uma situação um pouco diferenciada. Eu vou fazer uma análise do gráfico velocidade-tempo no momento no MRU. Eu vou fazer uma análise para o MRU e vou tentar depois generalizar para qualquer tipo de movimento, tá? É uma análise importante que é muito recorrente em várias questões. Muitas vezes você, usando esse artifício aqui, melhor, essa propriedade aqui para você resolver as questões, você consegue fazer de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz, tá? Vamos entender do que se trata isso aqui. Bom, a princípio eu tenho aqui um gráfico velocidade e tempo, que é a nosso foco, a nossa abordagem, tá? Que relaciona o comportamento da velocidade ao longo do tempo, que nesse caso aqui, como a nossa análise agora é de MRU, tem velocidade constante. Eu botei aqui para ficar bem claro, não gerar nenhum tipo de dúvida, que esse gráfico dessa função está paralelo ao eixo do tempo. Em outras palavras, à medida que o tempo passa, a velocidade sempre é a mesma, né? O MRU. Em termos qualitativos, isso aqui é uma análise de um movimento retilíneo uniforme progressivo, porque a velocidade é positiva. Depois eu vou falar também como seria o comportamento na parte da velocidade ser negativo, o movimento sendo retrógrado. Tá? Bom, o que eu quero, na verdade, colocar como sendo essa propriedade, característica desse gráfico, velocidade e tempo, eu quero mostrar que a área construída aqui, nesse intervalo de tempo que eu denotei aqui como entre T0 e T1, tá? Mas para quaisquer intervalos de tempo, eu vou analisar isso aqui e vou dizer que essa área aqui, construída nesse gráfico, vai resultar para mim o espaço por ele percorrido nesse intervalo de tempo. Tá? Então, a proposta da situação colocada aqui é mostrar justamente isso, que a área construída sob esse gráfico aqui vai dar para mim, né, o espaço por ele percorrido. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Aqui eu estou colocando a proposta que eu havia falado de mostrar que essa área vai ser numericamente o espaço percorrido por esse móvel, com essa velocidade, nesse intervalo de tempo. Então, olha só. A área aqui é a área construída, é de um retângulo. Então, fiz o quê? A área do retângulo é a base vezes a altura. Nesse contexto, a base é isso aqui. É o intervalo de tempo entre um instante t0 e um instante t1. E a altura é esse tamanho aqui, que vai da origem aqui até o V. Então, tem um tamanho V. Então, a base é T1 menos T0, que é esse intervalo de tempo. A altura é o V. Só que T1 menos T0 é um ΔT. Nós já vimos isso, é um intervalo de tempo. Tudo bem? Então, essa área aqui deu ΔT vezes V. Como a multiplicação é comutativa, eu coloquei dessa forma aqui. É uma forma mais recorrente, como aparece mais. Velocidade vezes o intervalo de tempo. Nós sabemos que no MRU, que é o perfil desse movimento, através desse gráfico, a gente confirma isso, né? Que velocidade vezes intervalo de tempo dá ΔS. Então, estou mostrando que para essa velocidade sendo constante no MRU, que aquela área vai simbolizar para mim ΔS. Isso aqui, na verdade, é uma representação que fala o seguinte: a área é numericamente igual ao ΔS, tá? Porque a área a gente sabe que é metro quadrado, centímetro quadrado. Então, eu estou apenas falando que, numericamente, aquela área simboliza para a gente o espaço percorrido pelo móvel naquele intervalo de tempo. E nesse contexto, tá? O ΔS é positivo porque o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Tá? Então, nesse caso aqui, o ΔS é ΔS positivo. Mas como é que seria se o ΔS fosse negativo, né? Se o movimento fosse retrógrado? A situação seria análoga, só que a velocidade seria abaixo do gráfico, o gráfico estaria formado abaixo do eixo do tempo. Vou mostrar no outro quadro ali que tem justamente esse perfil analisado, tá? Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Aqui nesse contexto eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ou melhor, quase a mesma coisa que foi feito na situação anterior, onde o movimento é progressivo. Aqui está claro, eu botei a velocidade sendo constante, então, e evidenciei aqui o paralelismo entre o gráfico da função velocidade em relação ao tempo e o eixo do tempo. Tá? Então, a velocidade é constante e o movimento é retrógrado, porque a velocidade está abaixo do eixo. Então, vamos lá. Eu quero analisar aquela área. Eu chamei de área linha. Aqui, T0 linha, T1 linha, só para diferenciar da questão anterior. Tá? Então, vamos lá. Mesma coisa. A área vai ser base vezes altura. É um retângulo também. E essa base continua sendo esse instante menos esse instante, que dá um intervalo de tempo, T1 linha menos T0, que é um ΔT linha. E
esse h aqui que vai ser, na verdade, essa nova altura vai ser isso aqui. Então, vai ser 0 menos o v', isso menos isso, tá? Então, a altura deu menos v', mas como assim a altura ser negativa? A altura é um segmento. Geometricamente, existe altura negativa? Não, não existe, mas esse v' é negativo. Então, quando eu boto um v' aqui sendo negativo, menos com menos dá mais, tá? Então, essa altura aqui, no caso, é menos v' sendo v' negativo. Como é que ficaria, então, essa área aqui? Essa área ficaria menos v' vezes ΔT. Ou seja, essa nova área seria menos ΔS'. Só que esse ΔS aqui, a gente sabe que no movimento retrógrado, onde ele está retrocedendo, pelo referencial adotado, ele está com ΔS negativo. Então, esse ΔS ele é negativo. Com esse menos aqui, a área fica positiva. E a área tem que ser positiva. Então, eu botei essa observação aqui. No caso, o ΔS é menor que zero, pois o V' é negativo, não é verdade? Então, para ficar bem fechado isso, a análise é similar, guardar assim, esses nuances, pequenos nuances que tem aqui, de análise de referenciais de sinais, para poder ficar bem fechado, saber que uma altura tem que ser positiva, que uma área tem que ser positiva, de acordo com os referenciais por nós adotados na cinemática, tá? Mas a análise é a mesma. Então, esse ΔS aqui, para mim, vai ser numericamente essa área aqui, desse gráfico velocidade tempo também no movimento retrógrado. Tudo bem até aí? Bem, agora eu trago aqui uma situação um pouco diferenciada do contexto que nós vimos até então, né? Eu estou colocando uma situação de um movimento que é variado, onde a velocidade deixou de ser constante e passou a mudar o seu valor ao longo do tempo. Quer dizer, a velocidade dela muda em função do tempo. Aqui o perfil um pouco diferenciado, mas eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu quero mostrar para você, melhor, demonstrar para vocês que, de novo, se eu analisar a área construída aqui sob esse gráfico velocidade-tempo, eu vou ter também, mais uma vez, o ΔS percorrido por esse móvel que tem esse perfil de velocidade ao longo daquele intervalo de tempo escolhido para analisar naquela situação. Então, de novo, a proposta aqui é a mesma da anterior. A situação é diferente. Eu não tenho mais o MRU. Eu tenho movimento variado. Tá? Eu quero analisar como é que seria isso. Quero demonstrar que, da mesma forma como vimos antes, eu vou conseguir achar pela área do gráfico também o espaço percorrido do móvel naquele instante, no intervalo de tempo analisado. Tá ok? Tá aí? Bem, aqui eu vou traçar uma estratégia para a gente poder fazer quase que uma brincadeira aqui em relação a esse gráfico, tá? Na verdade, ficaria muito mais simples, muito mais fácil, se soubéssemos, né, em nível acadêmico, trabalhar com cálculo diferencial integral. Não é o caso. Então, vou tentar fazer um truque aqui para que a gente possa, na verdade, entender qual é o contexto e, a partir daí, eu vou levar para poder analisar que a área também vai me dar o ΔS. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu sei que quando eu tenho uma velocidade constante, eu já provei, que a área daquele gráfico vai dar para mim um ΔS. Então, eu botei uma velocidade constante aqui. Esse intervalo de tempo ΔT, eu botei um V constante. E, em seguida, um mesmo intervalo de tempo ΔT, com uma velocidade um pouco mais acima, eu botei essa velocidade constante também. Então, nesse primeiro intervalo de tempo ΔT, tem essa velocidade aqui. No segundo, tem essa velocidade aqui. Então, eu vou botar o seguinte, eu vou falar que aqui, para esse primeiro intervalo de tempo ΔT, eu tenho uma velocidade V1 e aqui eu tenho uma velocidade V2, não confundir, tá? Eu sei que essa área aqui, construída aqui, vai dar para mim o meu ΔS nesse primeiro intervalo de tempo ΔT. Da mesma forma, eu posso conseguir falar que essa área daqui vai dar para mim também um ΔS para esse mesmo intervalo de tempo ΔT com essa velocidade V2. Isso a gente sabe que vale, porque a velocidade é constante. Se eu pegar agora e construir cada vez mais, vamos dizer, retângulos desse, com patamares de velocidade constantes, com intervalos de tempos cada vez menores, eu vou fazer cada vez mais isso aqui ficar menor, está incluso aqui, quer dizer, está sob essa curva característica dessa velocidade. Então, qual é a estratégia? A princípio, eu tenho uma curva lisa, a vermelha aqui, e estou criando uma série de dentes nessa curva. Se eu começar a
aumentar a quantidade de retângulos com intervalos de tempos ΔT cada vez menores, eu transformo essa curva dentada numa curva de novo lisa. Eu estou mostrando que essa área daqui vai ficar praticamente toda embaixo dessa curva característica da velocidade com o tempo nesse perfil de movimento. Ou seja, eu consigo levar da mesma forma que esse ΔS será também numericamente igual à área construída sob esse gráfico velocidade de tempo, que é a proposta da minha análise aqui, quando o movimento também é variável. Ou seja, eu estou mostrando de uma maneira um pouco mais lúdica até, vamos fazer uma situação um pouco diferenciada, esse truque matemático, vamos dizer assim, para que a gente possa, de fato, entender que eu posso criar vários retângulos aqui, nesse intervalo de tempo entre T0 e T1, vários retângulos, cada vez intervalos de tempos menores, e mostrar que essas áreas vão estar justamente delimitadas por essa área como um todo ali, naquele intervalo de tempo, tá? Enfim, eu posso falar que eu posso achar o ΔS pela área do gráfico, não só no movimento retilíneo uniforme, que é mais simples de entender, mas também em qualquer tipo de movimento variado. Tudo bem até aí? Bem, vamos lá. Vou trazer aqui um exemplo só para a gente poder sedimentar essa análise que a gente fez até então sobre um problema que possa aparecer, que ele te forneça o gráfico de velocidade de tempo e peça um ΔS. Eu quero saber aqui nesse caso qual é o ΔS do instante 0 até o instante 30, sabendo que nos 10 primeiros segundos, nos 10 segundos iniciais do movimento desse móvel, dessa partícula aqui, ele estava com movimento retrógrado, em MRU, mas retrógrado, tá? Com velocidade de menos 10 metros por segundo, e nos 20 segundos finais, quer dizer, do instante 10 ao instante 30, com um movimento progressivo, velocidade positiva de 20 metros por segundo. Como é que seria isso aqui? Então, dá para ver que se eu analisar a tal área do gráfico, essa área aqui, que eu vou destacar aqui, tecnicamente eu estou achurando essa área aqui, tá? Para destacar, eu vou chamar de área 1. E essa daqui, ó, eu vou chamar de área 2, que eu também estou destacando aqui, para diferenciar daquela outra, ok? Isso aqui, para mim, vai ser, na minha análise, a minha área 2. Nós sabemos que o ΔS é justamente numericamente aquela área. Lembrando que, como ele está aqui abaixo, né, do eixo do tempo, a velocidade negativa, o momento retrógrado, eu sei que esse ΔS é menos essa área aqui, tá? Então, como é que seria isso aqui? Então, esse ΔS total seria o ΔS da primeira etapa, que seria do instante 0 ao instante 10, mais esse ΔS da segunda etapa, que seria do instante 10 ao instante 30. Lembrando que nós sabemos que ΔS é numericamente igual à área sobre o gráfico velocidade-tempo. E mais, essa área 1, que pode gerar um pouquinho de confusão, eu vou falar que esse ΔS1 vai ser menos essa área 1, ou seja, base vezes altura, base 10, altura menos 10, na verdade, tá? Então, aqui vai dar menos 100 metros. Então, em síntese, ele andou 100 metros voltando, tá? De acordo com o referencial, que nós sabemos que tem que existir um referencial. Esse móvel, nos 10 segundos iniciais, ele voltou 100 metros, tá? Da mesma forma, fazendo um ΔS da parte 2, que também vai ser uma área, só que a área 2 vai ser base vezes altura, onde a base é de 10 até 30, eu tenho 20. A altura vai ser isso aqui, de 0 a 20 eu tenho 20. Então, ele andou 400 metros. Ou seja, o meu ΔS total vai ser ΔS1 mais o 2. Então, vai ser menos 100 mais 400. O ΔS total está dando 300 metros. Ele andou 300 metros no total. Agora, se a análise fosse feita, quanto de fato ele está andando, em módulo, quanto ele andou, a análise mudaria um pouquinho.
Tá? Eu quero saber, em síntese, quanto foi que ele andou, que ele percorreu exatamente. Percorreu quanto? 300 metros. Tá ok? Bem, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.